Graça e paz aos irmãos, as pessoas que nos ouvem nesta manhã. Este é o seu canal Entrevistando Fiéis e eu sou o pastor Leonir. Desde já convido você a se inscrever em nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações das mensagens posteriores. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ler em Lucas capítulo 10, versículos 13 e 14, apenas 2 versículos da palavra do Senhor nesta manhã para a nossa meditação, que diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muitos assentados em saco de pano grosseiro e cinzas teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Somente esses 2 versículos para a meditação nas nossas vidas. Mas antes de nós comentarmos esses 2 versículos, vamos voltar ao capítulo 9 do mesmo Evangelho de Lucas, onde nós vemos 3 passagens muito interessantes que irão esclarecer alguma coisa da parte do Senhor para nós a respeito desta passagem. Primeiro, nós encontramos um Senhor no capítulo 9, versículo 57, se oferecendo a seguir de Jesus. Jesus diz para aquele homem: olha, a raposa tem os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo àquele homem que ele não teria vida fácil se ele seguisse a Cristo. Nós não sabemos ao certo se aquele homem permaneceu fiel no seu desejo de seguir a Jesus ou ele desistiu mediante esta palavra de Cristo. Em seguida, o Senhor chama um discípulo e esse discípulo pede para o Senhor o seguinte: Senhor, permita que eu vá enterrar o meu pai e depois o siga. E novamente Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos e vá pregar o Evangelho. Novamente nós vemos Jesus chamando um segundo discípulo. E o discípulo diz para Jesus: Senhor, permita que eu vá à minha casa se despedir dos meus familiares. E Jesus diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Nós percebemos aqui que Jesus não era um homem de meias palavras. Ou seja, o primeiro homem recebeu uma mensagem dura da parte do Senhor. Deus diz para ele: você não terá vida fácil ao me seguir. O segundo homem, Deus talvez tenha usado uma hipérbole, uma coisa exagerada, para querer demonstrar àquelas pessoas que estavam ao seu redor que nada era mais importante do que segui-lo, do que fazer a sua vontade. Quando o homem diz: permita que eu vá enterrar o meu pai para depois segui-lo, Jesus diz para aquele homem: não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, siga-me, vá pregar o Evangelho. Parece uma palavra dura. Se fosse pregada nas igrejas nos dias de hoje, para muitas pessoas que se dizem cristãs, talvez seria recebida de mau grado, né? Porque hoje nós vemos a pregação de um evangelho fácil, onde a prerrogativa é sempre a bem-aventurança, as prosperidades, né? Que o evangelho nos traz. A falsa impressão de que ao servirmos o Senhor nós seremos ladeados de bens materiais, de vida fácil, farta e cheia de alegria, quando na verdade não é isso, né? O primeiro homem recebeu a seguinte mensagem: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, você não vai ter vida fácil, você não vai ter onde descansar, porque o vosso descanso não é aqui, segundo a palavra de Deus. Isso é uma lição para você e para mim, que o nosso descanso não é nesse mundo. A nossa Canaã celestial não está aqui. Por isso nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Amém? O segundo homem pediu para voltar, para se despedir da família. E novamente recebeu um não de Jesus. Jesus disse para ele que aquele que lança a mão do arado, aquele que se oferece, se apresenta para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, e esse não pode olhar para trás, mas deve seguir em frente,
uma nova advertência ao Senhor, que nada pode estar acima da vontade e do chamado do Senhor. Quando a graça de Cristo nos alcança, não há nada nesse mundo que possa nos desviar daquilo que nós temos como objetivo, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Então Jesus disse para aquele homem, uma palavra aparentemente dura, né? Não precisa voltar para se despedir da sua família, não. Segue, porque quem lança a mão do arado, quem se desprende para fazer a obra do Senhor, não tem que estar olhando para trás. Ou seja, não existe família, pai, mãe. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor do Evangelho, esposo, marido, filhos, não é digno do Senhor. Essa era a mensagem que Jesus estava querendo transmitir para aquele homem. Agora nós vemos aqui Jesus trazendo uma palavra, um ai, para a cidade de Corazim e de Betsaida, né? Essa palavra ai, ela é uma interjeição, ou seja, uma expressão designativa, né? Muitas vezes de alegria, de dor, de tristeza, aborrecimento, né? Indignação, né? Como por exemplo, ai, estou feliz que você retornou, né? Aquela tem a conotação de felicidade. Ai de ti se você fizer tal coisa, ai de advertência. Mas nós vemos o ai de Jesus para Corazim, um ai, uma interjeição, não só de advertência, mas de atenção, de alerta, de cuidado, né? Uma palavra designativa, um adjetivo transitivo direto, que denota indicar alguém ou algo, de maneira a apontar com o dedo, né? Jesus estava apontando com o seu dedo, dizendo como desta maneira, ai de ti, apontando diretamente, né? É um transitivo direto, né? Uma palavra direta para Corazim, né? Ai de ti o quê? Ai de ti, Corazim, né? Porque os sinais que vocês viram eu fazer, e vocês me rejeitam e rejeitam aquilo que eu fiz as minhas obras. Eu digo para vocês que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E não é assim nos dias de hoje? Nós não podemos compreender esta palavra para nós nos dias de hoje? Quantas vezes o Senhor tem realizado milagres em nossas vidas? Quantas vezes o Senhor tem se manifestado nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos e passamos em nossas vidas? E mesmo assim nós insistimos em deixar Jesus de lado, né? Tentar realizarmos as coisas que queremos nesta vida com as nossas próprias forças, como se nós pudéssemos ter condições de por si próprios termos uma vida autossuficiente, né? Não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Esta pandemia, os homens ricos, né? Homens milionários com dinheiro morrendo, né? Se perecendo em meio a esta pandemia de coronavírus, pessoas abastadas de dinheiro financeiramente, mas que não podem comprar o ar, né, para respirar, que não pode comprar a saúde num momento de dificuldade como esse. Somente Jesus pode ser o nosso condutor e o nosso guia. Somente Jesus pode realmente fazer uma transformação em nossas vidas. Somente Jesus pode nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como Corazim foi uma cidade que não soube agradecer e valorizar a presença do Jesus Cristo Mestre e dos valores aos quais ele havia realizado, as suas obras, as quais ele havia realizado naquela cidade. Assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas fazem vistas grossas, né? Buscam a Deus, buscam a Jesus quando estão necessitadas, precisando de uma bênção, de um milagre, mas em seguida, quando recebem essa bênção, né, se esquecem das maravilhas, dos milagres e do poder que Jesus realizou nas suas vidas no momento em que elas precisavam. Não seja ingrato com o Senhor, permaneça fiel a Ele. Mas você pode dizer assim: mas a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mas se você olhar os versículos anteriores, você vai ver o seguinte, versículo 11 diz assim, mas vejamos os versículos 11 e 12, vamos lá. Versículo 11,
palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, se você não morrer por amor a Jesus, amigo, você não vai viver com ele. Olha o versículo 12 que diz: se sofrermos também com ele reinaremos. Se negarmos também ele nos negará. E aí, como que fica? Quando a palavra de Deus diz no versículo 13 que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, Deus permanece fiel na sua integridade, no seu caráter, porque ele é imutável. Você é infiel, mas ele permanece fiel. Em que sentido? Comungando com seus pecados? Não. Ele permanece fiel no sentido de que você se arrependendo dos seus pecados, abandonando os seus pecados, ele continua de braços abertos para recebê-lo como servo do Senhor, como filho de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e fazer você refletir nesta manhã, nesta mensagem, tá bom? Que ela possa chegar ao seu coração de maneira poderosa, para você compreender que Deus é amor, mas Ele é justiça, e que nós não seremos condenados pelos nossos pecados cometidos, mas seremos condenados pela graça que rejeitamos. Não rejeite a graça de Cristo no dia de hoje, mas abra o seu coração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Deus abençoe. Em nome de Jesus.